Ok, senhores, muito boa tarde, muito boa noite, você que está aí nos assistindo. Estamos dando aqui o ponto de partida, o ponto de início da nossa nova disciplina desse semestre, que é sobre ensaios e testes de equipamentos. Nós vamos estudar esse conteúdo muito bacana que vai fechar aí todo o nosso aprendizado que nós tivemos até o momento, com algumas práticas, alguns conceitos que vão nos auxiliar aí na nossa formação. Tá? Esse curso é ministrado tanto para o quarto módulo do curso modular de eletrotécnica do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, aqui do campus Juiz de Fora, quanto para o curso técnico integrado em eletrotécnica, terceira série, junto com a disciplina de dispositivos de manobra, que nós vimos no primeiro e segundo bimestre, e agora no terceiro e quarto bimestre nós vamos tratar aí do conteúdo de ensaios e testes. E uma disciplina independente para o curso modular de eletrotécnica. Bacana? Então nós vamos começar a nossa aula, o nosso primeiro assunto. Espero que todos estejam bem, né, animados aí a mais alguns encontros, né, mais alguns conteúdos para a gente conseguir aprender, desenvolver. Espero que nós estamos aqui hoje iniciando remotamente, mas quem sabe conseguiremos aí no laboratório já desenvolver algumas práticas, talvez aí mais para o final desse semestre. Quem sabe fica a esperança de nós aí retornarmos presencial o quanto antes. Esse é meu desejo para que todos nós, de forma tranquila, saudável, bem, consigamos desenvolver esse trabalho de forma presencial, que seria a execução das práticas tão importantes, tão necessárias aí para o desenvolvimento nosso profissional. Beleza? Bom, meninos, nós vamos iniciar o nosso treinamento sobre essa disciplina de ensaios e testes, e por um assunto que pode parecer, a princípio, no primeiro momento, muito simples, medição de resistências, está aqui, ó. Poxa, professor, né, nós vimos isso lá no primeiro módulo, nós vimos isso lá na primeira série, né, no laboratório de medidas, em circuitos, em eletromag, várias disciplinas aí dos primeiros módulos, primeiras séries, abordando essa questão das resistências, uma resistência elétrica. Voltamos aqui agora ao final, né, do curso com esse assunto. Nós vamos ver que aqui nosso enfoque é muito prático. Será muito prático no sentido do que é usado na indústria. Os equipamentos que nós realmente usamos na indústria, os testes que nós realmente executamos, né, no nosso dia a dia, de uma manutenção preventiva, de uma manutenção corretiva, de um ensaio, de uma instalação, verificação de uma instalação, verificação das condições de uso de determinado equipamento. Então nós vamos ver que esse teste, esse ensaio, ele é muito aplicado no dia a dia dentro de uma indústria e tem várias nuances, várias diferenças, vários equipamentos, várias formas de a gente fazer de acordo com o tamanho da resistência que nós esperamos medir. Tá? Então nós vamos ver que tem vários detalhes interessantes que vocês vão conseguir acompanhar comigo a partir de agora. Bacana? Então vamos juntos, vamos lá. Bom, primeiro, né, já comentei aqui que o que nós, na área de eletrotécnica, o que nós mais vamos fazer aí dentro de uma subestação, dentro de uma instalação industrial, mesmo de uma instalação comercial, predial, é a medição e a verificação das resistências de determinado equipamento, determinado contato, determinada isolação. Nós vamos ver, né, como é que essa gama é tão gigantesca que nós temos técnicas e equipamentos específicos para cada uma delas. Bacana? O princípio, né, geral aí, que a gente pode aplicar para a maior parte delas, é identificar a diferença, né, agora está aqui, ó, o princípio geral, determinar a diferença de potencial entre os terminais da resistência a ser medida. Se eu conhecer a corrente, sei a DDP, eu consigo ali determinar qual é a resistência daquele componente, daquele contato, daquela isolação. Tá? Só que a escolha do melhor método vai depender muito da resistência que eu quero medir, do valor dela, se é muito baixa, se não é tão baixa assim, se é muito alta, e qual é a exatidão que eu preciso. Eu preciso fazer uma medição extremamente exata, às vezes até levar para um ambiente de laboratório, um equipamento mais sofisticado, porque eu preciso de uma exatidão muito grande, ou às vezes eu posso abrir mão um pouco da exatidão para um equipamento mais simples, mais portátil, realizar essa medição. Tá? Nós vamos ver isso daí já. Para efeito, quando a gente vai entrar já aqui no nosso assunto, né, de medição de resistência, a gente consegue dividir em 4 categorias.
a gente pegar algumas literaturas, alguns livros, né, e começar a estudar, nós vamos ver que nós podemos dividir em resistências que são muito baixas. E aí, é estranho porque é um pouco subjetivo isso. O que é muito baixo para mim, muito baixo para você, baixa, média, alta? Né? Isso pode cair na subjetividade, pode cair no meu conceito, no meu entendimento. Então a gente vai tentar aqui dar algumas faixas para a gente conseguir se organizar, né? Senão para conseguir falar a mesma língua. Resistência muito baixa é na faixa aqui, meninos, ó, micro-ohms. O que é micro-ohms? 10 elevado a potência de menos 6 ohms, até miliohms. Então, resistências baixíssimas, né? Resistências que, por exemplo, quando eu uso um multímetro na função ohmímetro convencional, os próprios cabos, as próprias ponteiras, essas ponteiras aqui de prova, né, onde eu vou fazer a medição, elas já contêm miliohms, alguns, ou até 1 ohm, meio ohm, né, quem dirá micro-ohms. Então, quer dizer, os próprios cabos que eu estou utilizando para fazer a medição, a própria ponteira, o próprio contato que eu faço com o equipamento, ali já tem miliohms, micro-ohms. Então, como é que eu meço essa resistência baixíssima, sendo que a própria ponteira, os cabos que eu estou utilizando já levam, né, para aquele circuito uma resistência maior do que micro-ohms, maior do que miliohms, né, acima dessa ordem de grandeza. Então nós vamos aprender como medir essas resistências baixíssimas, já percebendo, né, que esse instrumento multímetro na função ohmímetro já não é o mais indicado, já não seria o mais indicado para essa condição. Depois nós vamos ter as resistências que nós chamamos de baixas, resistências na ordem de miliohms até 1 ohm, né, atingindo aí dessa faixa aí até 1 ohm, né, meio ohm, 0,1, 10% de 1 ohm, por aí vai. Que nós chamamos de resistências baixas, que dependendo, algumas delas a gente consegue usar até o nosso ohmímetro, mas não é o indicado, né, e muito usado nós vamos ver a própria ponte de Wheatstone. Depois nós temos algumas resistências médias, de 1 ohm em diante, até mega-ohms. Né? Então, essas resistências aqui na letra C média são as resistências que normalmente a gente consegue medir bem com esse instrumento, o ohmímetro aí, no multímetro, na função ohmímetro, tem um outro aqui. Então, normalmente esses equipamentos a gente consegue medir resistências médias, na ordem de grandeza que varia de 1 ohm em diante. Tá certo que para medir 1 ohm ali, nesses instrumentos, nesses multímetros, já é um pouco difícil, porque tem a ponteira, os cabos, né? Já dá algum erro ali. Pode ter alguma resistência de contato. Então, 1 ohm já está no limiar ali da resistência média para baixa. E até mega-ohms. Se vocês viram lá, não sei se tiveram a oportunidade de medir as resistências na disciplina de medidas elétricas, mas quando a gente pega um resistor aí de 5.7 mega-ohms, para medir ele com esses instrumentos, já demora mais a estabilizar a medição, o erro já se torna um pouco maior, já se torna um pouco mais difícil. Para medir 20 mega, acima de 10 mega-ohms, acima de 20 mega-ohms, já se torna uma tarefa bem difícil com esses instrumentos portáteis aí de medição. Né? Já começa a caminhar para resistências muito altas, que são aqui, ó, resistências acima de mega-ohms. Se a gente for ver, esse instrumento aqui, vocês não vão conseguir perceber, está muito pertinho, deixa eu ver para cá. A escala dele de medição de ohms, cadê? Está aqui, ó, esse verdinho aqui, ele vai até 2000K, que seria 2 mega-ohms. Esse outro instrumento, a escala dele de medição de resistência, é o azul que vai até, vocês não vão conseguir perceber, mas vai até os 200 mega-ohms. Isso, né, na escala maior dele. Ele vai a partir de 200 ohms, 2K, 20K, 200K, 2 mega, 20 mega, até 200 mega. Embora essa medição de 200 mega já fique bem comprometida, porque já está lá no limite extremo do equipamento. É difícil você medir, confesso, com certa precisão, exatidão, resistência na ordem de 100 megas com um multímetro convencional. Normalmente, nesses casos, já se faz necessário usar outros equipamentos que são destinados exclusivamente para medir resistências altas, né? Muitos mega-ohms, giga-ohms,
Mas, professor, por que eu vou querer medir uma resistência de giga-ohms? Né? O que é giga? Tem o quilo, que é 10 elevado à terceira, o mega, 10 elevado a mais 6 ohms, giga, 10 elevado a mais 9 ohms. Então seria uma resistência gigantesca. E às vezes eu preciso medir essa resistência para provar que não há fuga de corrente no meu equipamento, que a isolação do meu equipamento está íntegra, que a isolação do meu motor está íntegra, que a isolação, que não tem um contato, não tem ali um contato entre a bobina do meu transformador e a carcaça desse transformador, entre o enrolamento de um motor com a carcaça, ou com a massa desse motor, ou com outro enrolamento de outra fase desse motor. Eu tenho que garantir que eles estão isolados. Como que eu garanto essa isolação? Resistência infinita? A gente sabe que a resistência não vai dar infinita, embora o ideal fosse uma resistência infinita, a gente sabe que isso não acontece, né? A gente sabe que ela é muito grande, na ordem de giga-ohms. Nós vamos aprender a avaliar isso, né? Nós usamos um instrumento para fazer isso, que é o mega-ohm, megômetro, né? O mega, muito comum aí, que é um tema de uma outra aula que nós vamos aprender. Então, de um lado, às vezes, eu quero medir, inclusive, olha só que loucura, né? A resistência de um contato de um disjuntor aberto. Ora, se o disjuntor está aberto, se uma chave está aberta, a resistência deveria ser infinita, não deveria ser uma resistência, né? Os contatos estão separados, não deveria ter resistência alguma ali, tinha que ser infinito. Mas a gente tem que medir porque tem as fugas de corrente, né? Então, o ar ele tem uma resistência elétrica, ele tem uma rigidez dielétrica do ar. E eu tenho que medir isso entre um polo e o outro, dependendo das condições de umidade, das condições ali até de contaminação, de poeira de asfalto, de pó de minério. Essa resistência de contato aberto, ela pode reduzir significativamente e causar algum transtorno para os nossos equipamentos, causar fugas, defeitos, curtos. Então, o que nós fazemos? Nós temos que fazer a inspeção, a medição, o ensaio, o teste, para verificar se essa isolação está adequada. Né? Imagina aí, será que o contato aberto do disjuntor realmente está garantindo que o circuito está interrompido? Eu teria que ter ali aqui alguns giga-ohms de resistência entre um polo e outro. A fuga ali pelo ar, pelo ambiente ali que pode estar sujo, contaminado, não pode ser acima de determinado nível, que normalmente é padronizado, é estudado. Né? Se eu pegar um isolador de poste, um isolador de uma subestação, que nós vimos, estudamos bastante, um isolador de um para-raio, às vezes ele está sujo, pó de asfalto, pó de minério, vai contaminando, e ali ele conduz alguma coisa por aqueles discos de porcelana, por aqueles anéis isolantes. E eu tenho que examinar como é que está essa isolação. Tem que ser valores muito grandes, giga-ohms, porque senão eu posso ali ter que fazer uma intervenção, uma manutenção para recuperar ou substituir aquela isolação. Percebe? Da mesma forma, meninos, eu posso caminhar para um outro extremo, onde eu falei sobre medir um contato de disjuntor aberto, mas eu posso querer medir o contato do disjuntor fechado. Assim, professor, você está de brincadeira comigo, né? O disjuntor estando fechado, a chave estando fechada, a resistência ali do cobre, ali do contato, tem que ser mínima, tem que ser zero. Deveria ser lá no mundo encantado dos Teletubbies, né? Lá no mundo encantado do Bob, zero. Só que na prática não é zero. Eu tenho ali alguns miliohms. Eu tenho um limite. Né? Então, esse contato de disjuntor fechado, de uma chave fechada, eu tenho que conseguir medir quantos bem pequenininho, miliohms, às vezes micro-ohms. Eu tenho que medir essa resistência de contato fechado também para garantir que o meu disjuntor está bacana, que o contato ali não tem um mau contato muito grande, que já não houve ali uma corrosão, já não houve ali, né, um contato ali, já não perdeu a sua capacidade de conduzir corrente. Então nós medimos os dois extremos, resistências que deveriam ser infinitas, giga-ohms, resistências que deveriam ser zero, micro-ohms. E são equipamentos distintos, são técnicas distintas e que nós fazemos muito no nosso dia a dia. Tá? Então, aquela cena padrão de quando nós vemos ali um técnico em elétrica, um técnico em eletrotécnica carregando o seu multímetro para cima e para baixo, como se apenas com esse instrumento ele conseguisse resolver todos os seus problemas, não é bem por aí. Na verdade, com esse instrumento eu só consigo medir resistências médias. Para esses casos que eu comentei do disjuntor aberto, disjuntor fechado,
ele não é um instrumento adequado, embora possa te fornecer uma noção do que está ali, né, uma breve noção, não é um instrumento mais adequado quando nós efetivamente trabalhamos com manutenções preventivas e corretivas, ensaios e testes de equipamentos. Bacana? Espero que vocês tenham conseguido entender essa introdução para a gente conseguir avançar e mostrar as técnicas daqui em diante. Deu dúvida, né? Não entendeu muito bem aí para que serve um determinado conteúdo que eu comentei, né? Ficou em dúvida, pensou numa outra situação, manda lá no chat do grupo do Telegram, né? Me manda por e-mail, não fica quieto não, né? Se manifeste aí, porque isso inclusive é combustível, né, para a gente aumentar aí o nosso conteúdo de aula, tá? Não deixem de conversar com a gente. Bom, e agora, já que nós falamos aí dessas 4 resistências muito baixas, médias e altas, nós vamos começar aqui já a discriminar, detalhar quais equipamentos nós deveríamos usar em cada tipo de medição. Tá? Então, ok. Resistências muito baixas. O mais utilizado, pessoal, é o micro-ohmímetro. Faz todo sentido, né? Micro-ohms, se eu vou espero ler micro-ohms, eu vou usar um equipamento que é uma mala, é pesada, é grande, ela é mais cara. Não é um equipamento portátilzinho assim não, tá, pessoal? Ele vem numa mala. Nós temos, inclusive, lá no Instituto Federal, nós temos a ponte Duckter, né, que é o micro-ohmímetro. Nós utilizamos na prática, se tiver a oportunidade de fazer aula presencial no laboratório, vocês vão ter a oportunidade de usar e fazer essas medições utilizando a ponte Duckter, que é uma mala, um equipamento que nós levamos para campo quando nós estamos dentro da indústria, para dentro de uma subestação, dentro de uma sala, né, onde tem equipamentos que nós vamos fazer medição, e ali realizamos as medições de muito baixas resistências, resistores muito baixos, ou valores de resistência de contato muito baixos. Por exemplo, aí, a bobina de um motor, por exemplo, podemos citar também o contato fechado de um disjuntor, de uma chave, por aí vai. Beleza? Para resistências baixas, eu posso usar a ponte Duckter, às vezes ela pega também. O que é baixo, professor? Miliohms, ou até 1 ohm. Então a gente vai ver que o micromímetro, ele lê até ali 1 ohm, ele lê miliohms também com muita qualidade, com muita segurança. Então eu posso usar a ponte Duckter também, né? Mas é muito usado a ponte Kelvin. Tem o método potenciômetro e do galvanômetro diferencial, que são técnicas menos presentes no dia a dia, ou mais específicos a laboratórios, né, de maior precisão. Não é o que nós no dia a dia realmente fazemos, não. Então, eu coloquei em amarelo aqui, que para medir resistências baixas, nós usamos muito também a ponte Kelvin, uma ponte muito parecida com a Duckter, ponte Kelvin, ponte Duckter. Vocês vão ver que o princípio vem lá da ponte de Wheatstone. Quem se lembra desse nome aí, né? Costumo, quando eu dou medidas, eu falo que quem acerta só escreve na prova certa. Ponte de Wheatstone. A Wheatstone aqui, ó. Né? Já ganha aí meio ponto. Né? Só escrever corretamente. Nem sei se está grafado Wheatstone. Nem sei se está grafado. Eu vou até corrigir essa ortografia aqui. Né? Fica um ponto de alerta aí. E a ponte Duckter e a ponte Kelvin, elas são variações, desenvolvimentos adicionais da ponte padrão de Wheatstone, basicona, que foram melhoradas, desenvolvidas para serem aperfeiçoadas a ponto de lerem resistências muito baixas e resistências baixas, beleza? As resistências médias, podemos usar o método da queda de tensão, o ohmímetro, que pode ser, né, o nosso próprio multímetro na função de ohmímetro, método da substituição, ponte de Wheatstone. Claro que a ponte de Wheatstone, normalmente, quando eu uso uma mala com uma ponte de Wheatstone, eu uso elementos com maior precisão, com maior exatidão, eu consigo ter medições de resistências mais exatas do que utilizando o meu ohmímetro. Nós vamos estudar isso aqui, falar alguma coisa na aula de hoje já, ok? E por fim, as resistências altas, queda de tensão, carga no capacitor. Olha que método bacana esse, né? Muito usado às vezes em fábricas de grandes equipamentos, esse método de carga no capacitor. E o nosso famoso aqui megômetro, né? O mega em inglês, ou mega ohm, né? Ele lê mega ohms, por isso virou megômetro, né? O megômetro lê mega ohms, giga ohms,
grandes resistências, altas resistências. Bacana? Bom, que é esse método da queda de tensão que nós comentamos aqui? Cadê o método da queda de tensão? Aqui, ó, queda de tensão para medir resistências médias. E, na verdade, o método da queda de tensão é onde se fundamenta, né, todo o princípio aí de medição de resistências. Quando eu quero medir ohms, né, é muito comum a gente trabalhar com o método de queda de tensão, onde nós temos um voltímetro e um amperímetro. Ora, né, o que nos diz a lei de Ohm? Né? V é igual a R vezes I. Então, eu consigo determinar a minha resistência R em ohms se eu conhecer a queda de tensão V dividindo pelo I. Então, V, R vezes I, eu vou isolar o R, vai ser V dividido pela corrente. Então, se eu consigo determinar, se eu consigo medir, olha que bacana, né? Então, se eu vou lá com o meu voltímetro, meço a DDP sobre uma resistência que eu quero calcular e consigo ter a leitura de corrente, dividindo a queda de tensão pela corrente, lei de Ohm, basicona aí, pessoal, né? Lei de Ohm, eu vou ter aqui o cálculo da minha resistência. Olha o esqueminha aqui, ó, pela lei de Ohm. Determina-se a resistência que eu quero. Imagina essa resistência, aqui uma resistência da área de eletrônica, né, aqueles resistorzinhos de eletrônica que nós temos. Eu tenho aqui um voltímetro, instalei aqui um voltímetro ou, né, um multímetro na função de medição de volts, na função de voltímetro. Coloquei aqui, ó, a medição de tensão sobre a minha resistência. Eu quero saber qual é a tensão que está chegando sobre a queda de tensão entre os pontos A e B da minha resistência. Medição do voltímetro em paralelo com a carga. Chegando nesse nível aqui, não precisa nem repetir, né? Que a tensão a gente mede em paralelo e a corrente a gente mede em série com a carga, não é isso? Olha aqui a medição da corrente, um amperímetro aqui. Tem uma chave de abre e fecha circuito, aqui eu tenho uma fonte, uma chave que secciona o circuito, a corrente entra no amperímetro, em série, circula aqui dentro do amperímetro, sai do amperímetro, vem para a carga, que é o meu resistor que eu quero medir, e volta para a fonte. Então eu coloco o meu voltímetro em paralelo com o resistor, o meu amperímetro em série com o resistor. Tá? Tá claro? E aí, para determinar essa resistência que eu quero descobrir, que eu quero, né, calcular, medir, vai ser a tensão dividido pela corrente I aqui, ó, do meu amperímetro. Mas, professor, tem um termo a mais aqui, ó. O que é esse trem que você colocou aqui? Né? A princípio, bastava eu pegar a medição da tensão do voltímetro, eu chamei de U aqui, né? O meu multímetro é na escala de volts, V, mede uma tensão U, então aqui 12 volts, 6 volts, né? Não importa, dividido pela corrente que circula pela resistência. Bastaria V dividido pelo I. Que outro termo é esse que eu estou descontando aqui da corrente de baixo? Eu estou pegando a corrente total medida pelo amperímetro, I, a corrente total do amperímetro, estou descontando aqui, estou subtraindo um termo que é a tensão que eu medi no voltímetro dividido pelo RV. O que é o RV? A resistência interna do voltímetro. Professor, o voltímetro, né, o meu instrumento na escala de volts, ele tem uma resistência interna? Tem. Normalmente, se fosse um voltímetro ideal lá do mundo encantado dos Teletubbies, seria um voltímetro com resistência infinita. Não deveria existir resistência, tem que ser infinita. Mas na prática, isso não acontece. Na prática, nós sabemos que o voltímetro aqui, ó, ele tem uma resistência, ele usa uma resistência interna no seu circuito que o fabricante informa, né? Nós abordamos muito isso lá na disciplina de medidas elétricas, onde eu pego um fabricante conhecido, um Minipa, um Fluke, e nós vemos ali, de acordo com a escala, qual que é ali o erro máximo, a gente consegue determinar qual que é a resistência interna naquela escala do instrumento. Então, o fato é que na hora que eu ligo aqui o meu voltímetro em paralelo com o resistor, eu estou colocando dois resistores em paralelo. O resistor que eu quero medir e o resistor interno do meu voltímetro, que é muito maior do que o que você vai medir.
ou pelo menos deveria ser muito maior do que o resistor que você vai medir. Tá? Então, na prática, esse resistor interno aqui do meu voltímetro é na ordem de mega ohms. Então, se eu vou botar algo paralelo, mega ohms, com algo ali que são alguns ohms, quilo ohms, isso aqui não vai nem fazer cosquinha, não vai nem fazer diferença. Ele é tão grande, ele é um caminho aqui de tão grande resistência que a corrente que está vindo pela pilha não vai querer atravessar muito bem a resistência do seu voltímetro. Ela vai preferir passar muito mais pela resistência que você vai medir. Porque aqui a resistência é brava, é grande, é mega. E aí eu comentei lá no início da aula que esse equipamento aqui para medir mega ohms já não é muito bom. A precisão já não é muito boa. Por quê? Porque se a resistência dele interna é na faixa de mega ohms, e eu vou ler aqui alguns mega ohms, eu começo a ter já um paralelismo de mega com mega. Aí, o consumo do meu voltímetro já começa a impactar na medição que eu estou realizando. Por isso que esse instrumento ele não é bom para ler, né? nem resistências muito pequenininhas, pela própria método e pontos de prova, os cabos que nós estamos introduzindo no circuito, e nem resistências muito altas, mega ohms. Por quê? Ele tem uma resistência interna, que muitas vezes eu nem sei quanto que vale essa resistência, eu não tenho o manual do meu equipamento aqui, né? Eu não tenho essa informação, eu desconsidero a resistência interna, considero ela infinita, mas não é infinita. Né? Nós vimos que é na parte de mega ohms. Se aqui é mega e aqui é mega, eu começo já a ter ali uma associação de mega com mega. Agora, se aqui é mega e aqui é 10 ohms, 100 ohms, 1000 ohms, esse mega aqui no paralelo, quando a gente faz o paralelo entre um resistor muito grande e um muito pequeno, o que fica é muito pequeno, muito grande some. Né? R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Então, se a gente simplificar, a gente vai ver que vai ficar só a resistência menor. O resultado do paralelismo, né, ele vai ser basicamente a resistência ali de menor intensidade. A maior, ela é absorvida aqui. A corrente não é louca de passar pelos mega ohms, ao invés de passar pelos 10 ohms aqui, muito mais fácil. Então, tem um circuito divisor de corrente que nós temos aqui, é um divisor de corrente, onde a maior parte vai circular pela sua resistência que você está interessando medir, e uma parte bem pequenininha acaba atravessando o voltímetro. E é essa parte pequenininha que acaba atravessando o voltímetro que eu estou descontando aqui. Eu não sei qual a corrente que vai passar por aqui, mas se eu souber a resistência interna do meu voltímetro, o RV, né, consultar o manual, conseguir determinar isso, eu consigo pegar, por exemplo, os 12 volts que eu medi, dividir pelos mega ohms aqui do meu RV, que vai dar os meus miliohms aqui. Então, de toda a corrente que está passando pelo meu amperímetro, eu vou descontar os miliamperes que passam. Falei miliohms aqui, perdão, pessoal, miliamperes, tá? De toda a corrente que passa no meu circuito, eu vou descontar os miliamperes consumido, entre aspas, né, pelo meu voltímetro, para fazer a conta aqui, eu quero calcular essa resistência R. Para determinar minha resistência R, livre do erro do voltímetro. Né? Então, eu sei que se passa 10 amperes aqui, pode ser que passa 9,9 pelo meu resistor e 0,1, por exemplo, pelo meu voltímetro. Então, eu vou pegar os 10 que eu medi aqui, 10, descontar o 0,1 para calcular só o que está passando pela resistência. Conseguiram entender? Se não conseguiu, manda lá que a gente explica de uma outra forma, a gente faz um cálculo, tá? Tenta mostrar isso. O fato é, se eu sei qual equipamento que eu estou trabalhando, sei qual é a escala, sei qual é a resistência interna do meu voltímetro, e eu medi aqui uma corrente, eu posso descontar da corrente total que eu medi a parcela de corrente V sobre R. Né? Volts sobre ohms é ampere. Então, eu posso descontar aqui, ó, pego a medição do voltímetro, divido pela resistência interna desse ramo, vou descontar o percentual pequenininho lá, ó, pentelionésimo, que está circulando por dentro do voltímetro, para fazer a conta do resistor limpinha, tirando todo o erro dos meus instrumentos. Eu vou pegar aqui a tensão que eu medi, os 12 volts, seria a corrente total,
Corrente total descontada aqui da corrente que está circulando internamente pelo meu voltímetro. Professor, eu não tenho valor dessa resistência interna do voltímetro, não sei estimar, não sei como fazer. Vou pegar somente a tensão que eu medi, V ou U, dividir pelo I total do amperímetro. Não vou usar essa parte aqui da equação, porque eu não conheço o RV. Ok, né? Você vai chegar num valor de resistência aqui aproximado, muito próximo da realidade. Um erro muito pequeno. Esse erro vai aumentando à medida que o valor dessa resistência vai também subindo. Eu vou trocando aqui por resistores de maior resistência, a ponto de que ele, se for subindo aqui, ele vai se aproximando da resistência interna do meu voltímetro. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, uma resistência interna do meu voltímetro de 100 megaohms, e eu vou ler aqui um resistor de 100 megaohms, para ler, eu vou ter algum problema. 20 megaohms, já começa a ter problema. Agora, 1 megaohm, de 1 para 100, você vê que o meu erro vai ser 1%. Né? Quiloohms, pensa bem, aí o erro vai ser muito menos do que 1%. Então, percebam que como é que isso é importante. Eu tenho que saber o valor da resistência que eu estou medindo para ver se o meu instrumento está impactando na medição ou não. Ele pode impactar violentamente ou minimamente. Né? Então, o ideal é que esses instrumentos aqui que nós estamos utilizando, a gente consiga medir resistências médias, de 1 ohm até alguns mega-ohms. Passou de 20 mega-ohms, passou de 10 mega-ohms, o erro do próprio voltímetro, por conta da sua resistência interna, que é de mega-ohms também, já começa a influenciar na medição. Se eu não descontar a corrente drenada pelo meu instrumento, o voltímetro, eu começo a ter uns erros já consideráveis. Ok? Entenderam? Viram como é que isso é importante? Bacana essa discussão, não é isso? Joia? Oi? Beleza? Então nós vamos dar sequência aqui agora com o próximo processo de medição, que vai ser... vou mostrando agora uns ohmímetros de bancada. Então nós temos aqui... falamos do método da queda de tensão, que é muito utilizado, é o princípio fundamental, na verdade. E nós temos agora os nossos ohmímetros. Eu mostrei aqui, que são normalmente aqui, ó. Esse aqui é um ohmímetro digital, de bancada. Esse aqui é analógico, antigão, não era nem um multímetro, né? É só um ohmímetro analógico, só media aqui quiloohms, mas que o princípio de funcionamento dele é basicamente isso. Nenhum instrumento mede ohms. Normalmente ele aplica uma tensão, ele tem uma bateria interna. Esses instrumentos eles têm uma bateria de 9 volts, esse tem a bateria de 9 volts. Então, todo instrumento de medição de resistência, ele tem uma bateria interna, 9 volts, alguma coisa nesse sentido, onde ele aplica uma tensão no circuito, mede a corrente, vê a queda de tensão, vê a corrente que saiu ali, e baseado na relação de queda de tensão, ele mostra no display aqui, ou mostra aqui através do ponteiro, né, sendo analógico ou digital, ele mostra o valor da resistência que nós estamos medindo. Então, olha só, o ohmímetro ele injeta uma corrente conhecida na resistência que nós vamos medir, mede a tensão e usa a lei de Ohm. Ele precisa, então, de ser alimentado. Esse ohmímetro digital, nós ligamos ele numa tomada. Né? Ele tem que ser alimentado, ele tem que ter uma fonte de tensão interna para injetar uma corrente no circuito, uma corrente conhecida. Aqui é a mesma forma, tem uma bateria aqui interna, pilha, né? Ele trabalha dessa forma. Esse multímetro aqui, né, tá branquinho, normalmente é amarelo, preto, mas ele tem uma bateria de 9 volts. Eu injeto uma corrente conhecida, meço a DDP sobre os terminais da minha resistência que eu estou medindo e com isso eu faço o cálculo. Tá, pessoal? E é interessante dizer que à medida que eu mudo a escala aqui, eu estou mudando a corrente que eu vou injetar no meu circuito. Então, numa escala de 200 ohms, eu injeto uma corrente de alguns miliamperes. Eu vou mudando essa corrente que eu estou injetando para mudar a escala do instrumento. Né? Então, quando eu saio de uma escala de medição de resistência de 200 ohms, vou para 2000, para 20K, 200K, eu estou mudando internamente no meu instrumento qual é a corrente que eu estou injetando no meu circuito para medir essa DDP e mostrar no display, vou mostrar aqui no display, o valor desse cálculo. Né? Então, é uma medição que a gente fala indireta. Eu injeto uma corrente conhecida de miliamperes, 10 miliamperes, 100 miliamperes, isso vai variando de acordo com a escala do instrumento
que você vai definir. E baseado na queda de tensão nos terminais da ponta de prova, aqui, de acordo com a queda de tensão nos terminais da ponta de prova, ele faz a conta internamente e mostra no display o resultado daqueles valores em ohm. É assim que é feito. Ok? Bom, isso já deve ser conhecido de vocês, né? De outros módulos, de outras séries. E para terminar essa introdução aí da primeira semana, da primeira aula, nós vamos falar da ponte de Wheatstone, que também é muito utilizada, para poder evoluir a partir das próximas semanas a medições de baixíssimas resistências e medições de altíssimas resistências, os dois extremos, mas que são muito utilizados aí no nosso dia a dia. Bacana? Bom, então vamos lá falar um pouquinho da medição de resistências com ponte de Wheatstone, né? A famosa ponte de Wheatstone, aqui, ó. Wheatstone, acho que estava escrito errado lá atrás mesmo no slide, tem que corrigir lá, tá vendo? Por isso que vale, né, pontos só para quem consegue escrever da forma correta. Olha só a maletinha que eu comentei. Tem uma maletinha aqui azul, não sei se é da Instruterm, fabricante, que é uma mala mais caprichada, onde a gente liga na tomada, tem uma bateria interna mais poderosa do que essas baterias de 9 volts, e eu consigo fazer uma medição com precisão da resistência que eu estou medindo. Ele desconta todas as suas fugas internas, consumos internos, a própria ponteira dos cabos muitas vezes é descontada. Então é um processo bem mais sofisticado quando eu uso a ponte de Wheatstone. E a ponte de Wheatstone ela é aplicada para medições de resistências de valores médios. A ponte simples, né? Quando eu falei que ela desconta os valores das ponteiras e tudo mais, é a evolução da ponte de Wheatstone para Kelvin ou Dutch. A ponte de Wheatstone simples a gente utiliza para medições de valores médios de 1 ohm até mega ohms, com a vantagem de ser mais precisa do que esse instrumento aqui. Então, quando eu uso uma ponte de Wheatstone, uma mala profissional de ponte de Wheatstone, eu consigo medir valores de resistência com muito mais precisão do que os nossos multímetros, beleza? Bom, como é que é isso? Aqui mostra, né, um diagrama simples que você já viu tanto em circuitos quanto em laboratório de medidas. Relembrando aqui, portanto, né, o circuito de uma ponte de Wheatstone, onde nós temos uma bateria, tem uma chave liga e desliga, e aqui a ponte, olha lá, a famosa ponte. Como que é formada essa ponte, né? São 4 braços de resistências, né? R1, R2, R3 e R4. E aqui entre os pontos B e D, eu instalo um galvanômetro. O que é um galvanômetro, pessoal? O que é isso? Que equipamento é esse? Galvanômetro, vocês podem entender como se fosse um mili ou até um microamperímetro. Então é um instrumento de medição, muitas vezes analógico mesmo, construído com os princípios eletromagnéticos. E esse galvanômetro, ele identifica correntes baixíssimas. O ponteiro dele é extremamente sensível à passagem de corrente. Se tiver ali microamperes passando, o ponteiro dele acusa a presença de corrente. Então é um amperímetro muito sensível. Um galvanômetro é um amperímetro extremamente sensível, capaz de detectar miliamperes, microamperes passando em determinado ponto de um circuito. Tá? Então, como é que nós usamos essa ponte aqui? Nós falamos, pessoal, que a ponte é um circuito formado por esse galvanômetro, 4 braços de resistências. Normalmente, quando eu monto essa ponte, eu coloco aqui R1, R2 e R4. São valores de resistências que são potenciômetros, resistores variáveis. Eu ajusto os meus resistores, né, aumento, diminuo. São resistores que eu consigo variar o valor deles para determinar um valor. Por exemplo, eu coloquei aqui no R3, chamei aqui de RX, que é o valor do resistor que eu quero conhecer. É o valor da resistência desconhecida. Aqui é um resistor de eletrônica, mas pode ser a bobina de um motor, né? Pode ser a resistência de um contato fechado de um disjuntor. Enfim, né? Quando eu quero determinar uma resistência que eu não conheço, eu coloco aqui, uso uma ponte de Wheatstone, aonde eu vou ajustando R1, R2, R4, R3 eu ponho essa resistência que eu desconheço, eu não sei o valor, eu quero determinar o valor dela, e ajustando R1, R2 e R4, ajustando como? Mexendo, aumenta, diminui, mexe para um lado, mexe para o outro,
até que a ponte entre em equilíbrio. Né? Sempre que a gente falar de ponte de Wheatstone, quando ela entra em equilíbrio, eu vou fazer uma relação entre R1, R4, R2 e R3. O que é a ponte de Wheatstone? Qualquer ponte estar em equilíbrio significa que não vai ter corrente fluindo do nó B para o nó D. Significa que a corrente IG, a corrente do galvanômetro, vai estar zerada. Na hora que essa corrente aqui zera, significa que a DDP, diferença de potencial entre os pontos B e o ponto D, é nula. O potencial elétrico em B vai ser exatamente o potencial elétrico em D. Se a DDP entre B e D, se o potencial é o mesmo, a DDP entre eles é nula. Se a DDP é nula, a corrente que circula aqui tem que ser nula. Então, na hora que o ponteiro do meu galvanômetro ele marca exatamente no zero, significa que a ponte entrou em equilíbrio. E aí, com a ponte em equilíbrio, eu consigo determinar o valor dessa resistência desconhecida de uma maneira muito simples. Enquanto a ponte não estiver em equilíbrio, enquanto o galvanômetro, portanto, mostrar algum valor de corrente, ampere, diferente de zero, significa que eu tenho que ir ajustando aqui os meus potenciômetros do R1, R2 e R4 até chegar no equilíbrio e a corrente do galvanômetro for zero. Bom, quando a ponte está em equilíbrio, eu vou falar, é só lembrar da multiplicação cruzada. Eu vou falar que o R2 vezes o Rx, ou R3, né? R2 vezes Rx tem que ser igual a R1 vezes R4. Quando essa relação matemática ela é alcançada, significa que a minha ponte está em equilíbrio. Significa que a corrente que passa pelo galvanômetro aqui é zero. Né? Ou melhor dizendo, acho que podemos inverter aí a ordem. Né? Quando a corrente que passa no galvanômetro é zero, eu posso falar que essa relação matemática é verdade. Que R2 vezes Rx vai ser igual a R1 vezes R4. Multiplica cruzada, tem um galvanômetro aqui, né? R1 cruza aqui com R4. R2 cruza o galvanômetro com R3. Porque dependendo do livro, da bibliografia, do exemplo que você for fazer, eu posso chamar isso aqui de R3, aqui de Rx, RA, B. Então não guarda RA igual a RB, nada disso não. Guarda a multiplicação cruzada no galvanômetro. Esse resistor vezes esse outro, aqui R1 vezes R4, neste caso, tem que ser igual a R2 vezes Rx quando a ponte está em equilíbrio. Quando a ponte está em equilíbrio. Guardem isso. Tá? Se isso é verdade, e eu conheço o valor do R1, do R2 e do R4, eu posso isolar o meu Rx. De modo que o Rx vai ser o quê? R1 vezes R4, já estava aqui, passei o R2 dividindo, né? Então ficou o Rx, X porque eu não conheço, eu quero determinar o valor dessa resistência, vai ser o R4 vezes R1 dividido por R2. Tá? Só isolei o Rx aqui, fiz nada além disso. Isso quando a ponte está em equilíbrio. Então você pega essa maletinha aqui, você fica girando esses botõezinhos aqui, esses potenciômetros, até aqui tem um display, esse display aqui, deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui. Aqui, tem um ponteiro aqui, tá vendo aqui, um ponteiro, esse aqui é o nosso galvanômetro, acho que tem uma outra imagem melhor mais à frente. Na hora que o galvanômetro marcar zero, você consegue ler os valores que você estabeleceu aqui, determinando o valor da resistência desconhecida. Então, meninos, guardem isso. Para que serve uma ponte de Wheatstone? Serve para você determinar o valor de uma resistência desconhecida a partir do ajuste de 3 resistências conhecidas. Né? Então, olha só, eu faço um circuito em ponte de Wheatstone, onde tem um galvanômetro, a partir de 3 resistências que eu vou saber o valor delas, eu determino a minha resistência que eu não conheço. Tá? Então, dentro da mala de Wheatstone, dentro dessa mala aqui, temos as resistências que nós conhecemos, que são variáveis, inclusive, né, que vão permitir zerar a corrente que passa pelo galvanômetro até determinar o valor do Rx aqui. É para isso que é a nossa ponte
de Whitson. Aqui outra ponte aqui, ó, bacana. Parecida com a que nós temos lá no Instituto. A URX aqui. Aqui eu vou conectar nesses dois bornes a minha resistência, que eu desconheço, que eu não sei o valor dela, que eu quero descobrir o valor dessa resistência, que eu quero medir o valor dela, né? Aqui está o galvanômetro, ó. Isso aqui é um ajuste de zero do galvanômetro. Qualquer corrente que estiver circulando pela minha resistência, pela a ponte estando em desequilíbrio, ele vai mostrar aqui, ó, a ponte está em desequilíbrio, tem que estar exatamente no zero. E aí eu vou mexendo aqui. Vou colocar aqui, ó, o ponteiro 0 vezes 1000 ohms. Então, 1000 ohms, 2000, 3000, 4000, 5000 ohms. Se ela for abaixo de 1000, eu tenho que colocar isso aqui no zero. 100 ohms, 200, 300. Então, eu vou ajustando, eu vou subindo. E o galvanômetro vai chegando cada vez mais próximo. O ponteiro vai chegando cada vez mais próximo do zero. Cada vez mais próximo do zero. À medida que eu vou ajustando esses valores, cheguei no zero, é só eu ler o valor direto aqui já. A mala, né, já faz essa conta aqui para nós, essa multiplicação aqui, a mala já faz isso internamente, basta você ir ajustando esses valores aqui, e depois ler aqui os valores que você definiu. Tem uma marquinha branca aqui, que você vai definir, né? Se eu coloquei aqui no 1 vezes 10, 10 ohms. Coloquei aqui no 9, né? Então 9 vezes 1, 9. 10 ohms mais 9, 19 ohms. Então significa que na hora que estiver zerado, com a resistência conectada aqui nos terminais, seria uma resistência de 19 ohms. Quero ver se eu consigo lá na escola e gravar com a nossa mala, ponte de Wheatstone. É uma prática para vocês perceberem isso. Eu vou manusear, se eu consigo gravar, ver se fica didático, né? Se vocês vão conseguir perceber a utilização dessa mala, dessa ponte, que é muito usada aí fora, tá, pessoal? Muito usada no dia a dia aí, das manutenções aí fora. Tá? É um equipamento aí muito corriqueiro no dia a dia de um eletrotécnico. Você conecta, finalizando aqui então, a resistência desconhecida aqui, vai mexendo nesses potenciômetros, que são valores definidos aqui de resistor, vou mexendo neles, até que o meu galvanômetro entre em equilíbrio, fique no zero. Na hora que ele entrou em equilíbrio, o valor que você parou aqui nesses knobs, né, que são os potenciômetros, é o valor da resistência RX desconhecida. Tá bacana? Nós temos um aqui ainda, que é uma escala, né? Essa ponte de Wheatstone, bridge é ponte em inglês, né? Wheatstone Bridge. Ela vai de 10 a menos 3, se eu não me engano aqui, a 10 a mais 3. Então, eu consigo ler miliohms até quiloohms com essa ponte aqui. Tá? Então, é uma ponte bem versátil, que eu consigo ler resistências que eu não conheço, de miliohms até na faixa aqui de 1000 ohms, aqui, ó, né? 10 elevado à terceira. Bacana? Na escala de quiloohms. Professor, eu não entreguei toda a matemática. Eu falei que essa multiplicação cruzada é verdade, né? Não deduzir do circuito elétrico. É muito fácil essa dedução. Né? Até um bom exercício aí de circuitos de corrente contínua nesse caso. Talvez eu deixe para essa semana alguns exercícios aí da ponte de Wheatstone, inclusive para vocês deduzirem a expressão resultante do equilíbrio da ponte de Wheatstone. Da onde que vem isso? Né? Eu tenho que fazer a análise do circuito aqui, a tensão no ponto B igual a tensão no ponto D. Quando elas forem iguais, a corrente vale zero. Aí será que eu consigo chegar nessa relação? Será que eu consigo deduzir essa expressão aqui, analisando o circuito elétrico? É um bom exercício aí de circuitos que, né, para não tomar muito tempo aqui nessa aula gravada, eu vou deixar como exercício para vocês tentarem. Talvez eu cobre como tarefa pontuada já a partir dessa semana, deixando também... Isso aqui seria um roteiro, né, que nós faríamos utilizando a ponte de Wheatstone no laboratório, nas bancadas, para vocês fazerem. Se a gente conseguir voltar presencial ao longo do semestre, quero que você pegue todas essas práticas, faz um intensivão aí, e nós vamos realmente fazer essas práticas nas bancadas. Tá? Caso a gente não consiga voltar presencial, a gente vai eu vou tentar gravar alguns no laboratório, a gente vai fazendo de forma remota, estudo de simulação. Vamos ver como é que vai ficar o andamento daí em diante. Beleza, pessoal? Quando a turma não monta essa ponte aqui, lá na disciplina de medidas, algumas pessoas falam, eu não vi essa ponte aqui, a gente monta.
essa ponte da maneira mais rudimentar, utilizando uma protoboard, né, uma matriz de contatos, resistências de eletrônica mesmo, simplesinho, fonte aqui de 6 volts, de 5 volts, pilha mesmo, para vocês verem, né, vocês construírem uma ponte simples de Whitson utilizando eletrônica, que é a matriz de contatos. Depois a gente vai para a mala, que é o ensaio, o teste que nós vamos fazer efetivamente nas indústrias. Beleza? Bom, a teoria da aula de hoje é essa, está mostrando aí esses aspectos principais de medição de resistência. Começamos com resistência média essa semana, vamos ficar na ponte de Wheatstone, resistência média. Na próxima semana, resistências muito baixas. Na outra semana, resistências muito altas. E nós vamos caminhando dessa forma. Tá bom, pessoal? Dúvidas? Não deixem de colocar lá no grupo. Não deixem de me enviar para a gente melhorar o nosso conteúdo aí. E eu estou, né, ainda formando aqui como vamos trabalhar essa atividade, essa prática. Ok? Um grande abraço. Muito obrigado pela presença, né, pela paciência aí e pelo empenho em estudar nosso assunto. Fiquem com Deus, um grande abraço, fiquem na paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Até a próxima, pessoal.